Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos de volta para um novo momento e um avivamento também. Estivemos ausentes um período por causa do recesso de final de ano, mas estamos voltando, graças a Deus, com mais força, com alegria. Então estamos aqui com o pastor Isidro, nosso professor e pastor, que vai nos dar continuidade às lições. Estamos na lição de número 3, que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. Porque nesse ano nós estamos estudando como tema geral da lição do trimestre é Aviva a Tua Obra. Então nós estamos hoje na lição número 3, que é de 15 de janeiro do ano 2023. E a lição está baseada no livro de João, capítulo 4, de versículos 7 ao 15. Evangelho de João, São João, capítulo 4, de 7 a 15. Então nós vamos dar já início, passando para o pastor Exílio, já começar a ministrar a aula. Muito bem, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, estamos de volta de 2023, com certeza o ano do avivamento. Vamos lá, o tema da lição já foi dito, que é avivamento no Novo Testamento, e o texto áureo, conforme está em tela, se encontra em João, capítulo 4, verso 10, que diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Verdade prática, professor? A verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Maravilha. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, passemos para a leitura bíblica em classe, como já foi dito, que se encontra, conforme está em tela, João, Evangelho de São João, capítulo 4, verso 7 a 15. Verso 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam ou não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Maravilha, meus irmãos, vamos fazer uma oração, não é? Iniciando. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua unção. Usa, Senhor, essa lição para edificar, consolar, confortar, avivar o teu povo. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Muito bem, dando continuidade, vejamos, conforme está em tela, os objetivos da lição. Conforme está em tela, está aí, ó. Primeiro, conteúdo da lição. Conteúdos são 3, né, Silas? São 3. Primeiro, qual é? O avivamento nos evangelhos, primeiro. O segundo, o avivamento em Atos dos Apóstolos. E o terceiro, o avivamento nas epístolas. Maravilha. E os objetivos, óbvio também, são 3. Primeiro objetivo é apresentar o avivamento nos evangelhos. 2, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E 3, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, agora vamos dar prosseguimento com a exposição propriamente dita, a iniciar pela introdução da lição, conforme estamos aí em tela, introdução da lição. Professor Silas, o senhor pode ler para nós? Vamos lá então. A introdução diz o seguinte: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, que através dos apóstolos, comissionados por ele, foi proclamada a mensagem de boas novas para Israel e o mundo.
Essa gloriosa mensagem foi transmitida a todos por meio de epístolas e livros. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí a introdução, bem uma síntese, né? Observe, minhas irmãs, que nesse trimestre estamos estudando sobre o tema, como já foi falado, o avivamento. Na lição 1, vimos sobre o que é o avivamento, como surge o avivamento, as circunstâncias que se dão o avivamento. Na lição 2, vimos o avivamento no Antigo Testamento, onde foi destacado, né, alguns momentos, dentre os muitos, onde Deus trabalhou poderosamente. E hoje, na lição, veremos o grande avivamento que começou, ok, a partir da vida de Jesus no Novo Testamento. Não é, professor? Perfeitamente. Alguma coisa mais sobre a introdução? Não, só porque quando João Batista anunciou Jesus, e Jesus veio, quando Jesus veio é como se instalasse ali já o avivamento. Começou dali já com Jesus Cristo, maravilha, o avivamento, né? Que pregou o Rei do Céu, o Rei de Deus. Isso. E ele foi o precursor do avivamento e até hoje, graças a Deus, continua. Né? Muito bem, ok. Acentuado, mas tudo bem. Maravilha, meus irmãos. Conforme a nossa revista, nós vamos começar com o Evangelho de São João. Mas, pastor, por que São João? Não é Mateus que vem primeiro? Não. O escritor aqui, o professor Renovato, né? Elinaldo Renovato, ele entendeu, eu acho interessante, começar com João, o apóstolo. Por quê? Porque o Evangelho de João é o Evangelho que trata da divindade de Jesus. Então, nada mais justo, né? Então, vamos lá. Aí em tela, aí está em tela, beijão aí, tela aí, ó. O avivamento nos Evangelhos. Tá aí, ó. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Aí vem o avivamento em João. Conforme está em tela, continuando. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. No encontro com a mulher samaritana, Jesus afirmou, abre aspas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Aí nós grifamos aí de preto. Ó, esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. A missão redentora de Jesus tem como objetivo preencher o vazio da alma, né? Com a salvação, sanar necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Fechando de azul, a mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, e esse é o maior de todos os avivamentos de uma pessoa, que uma pessoa pode experimentar, não é, professor? É verdade. Suas considerações. Pastor, na realidade, todos os escritores, né, falaram dos evangelhos, falaram sobre Jesus Cristo. Agora, João acentuou mais ainda, conforme falou, né? Então, João dá até um exemplo do avivamento, né? Quando Jesus esteve ali com a mulher samaritana. Isso. Então, por sua vez, João escreveu fatos do ministério de Jesus, justificando o avivamento como água viva no episódio da mulher samaritana, o qual resultou na salvação de muitas almas. Daquele episódio resultou a salvação de muitas almas. Maravilha. Certo? Um detalhe, minhas irmãs, que eu quero trazer sobre os evangelhos, é importante, coisa rápida, observe, minhas irmãs. Olha só, não temos 4 evangelhos. Que é isso, pastor? Professor, tá com heresia? Não. É verdade. Alto lá. Repito, não temos 4 evangelhos. Temos apenas um evangelho escrito em 4 pontos de vista diferentes. Tá bom? Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos. Por que sinótico? Porque tem semelhança entre si. É uma sinopse. Eles revelam o ministério de Jesus, enfatizam o reino, os seus milagres e a humanidade. Já o 4º evangelho, que nós lemos aí, né, na revista, né, que é o Evangelho de São João, é diferenciado. Ele destaca o quê? A divindade de Cristo. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é o próprio Jesus Cristo. Então, não há discrepância, tá bom, gente? Muito bem. Dito isso, passemos para o próximo ponto, que é 1.2, o avivamento em Mateus, né? Conforme está em tela, você pode ir para nós? Vamos lá, avivamento de Mateus diz o seguinte: o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 50, 60 anos antes de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primeiro de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Isso. Aí tem, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia reviver. Suas considerações, professor? Podemos dizer que Mateus acentua o ministério de Jesus Cristo, como está lá comentaram, né? O reino de Deus é o reino
dos céus, né? O rei. Ainda se refere às profecias que anunciaram o nascimento de Jesus como Salvador do mundo. Então ele já entra ali já com o nascimento de Jesus, já começa a falar sobre todos e postar o ministério de Jesus como foi. Isso. O avivamento desse ministério. Um detalhe, viu, meus irmãos, que eu quero trazer para todos aqui é o seguinte, observe. O Evangelho de João tem um propósito específico, que é o quê? Apresentar Jesus como o verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, o que veio revelar o Pai e também apresentar o Salvador do mundo, não é? O qual recebemos pela fé. Detalhe, o versículo-chave do livro de João, do Evangelho de São João, é João 20, 31. Já no Evangelho de Mateus, nós temos a proposta do evangelista Mateus, do apóstolo Mateus, é apresentar Jesus como rei. Isso. Em João, Jesus é mostrado como Deus, o divino, o ser divino, o verbo que se fez carne. Já Mateus apresenta Jesus como rei. E como rei, Jesus trouxe o maior avivamento que o mundo podia vivenciar, tanto para os judeus daquela época, como para todos os tempos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, verso 15 e 17, lá tem uma passagem que está no esboço da revista que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Olha o detalhe, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e sombra da morte, a luz raiou. Aí você demonstra que aí desde então começou Jesus a pregar o evangelho. Isso é, aqui começou o grande avivamento na região norte, lá de Israel, não é? Levando luz, levando esperança, levando ânimo para os desanimados. Detalhe, durante 400 anos, Malaquias para Mateus, 400 anos, não houve profecia, não houve nada, o Deus se calou, porém chegou na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, Jesus veio trazendo grande avivamento que começou exatamente com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem, dito isso, passemos para o ponto 3, que vai abordar, né, o avivamento no Evangelho de São Marcos, conforme está em tela. Observa aí, ó. Olha aí, ó. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, mostra Jesus como servo vencedor, né? Venceu as enfermidades, os demônios, as suas naturezas e etc, etc, né? Segundo, apresenta Jesus como servo sofredor, foi maltratado, né? Foi humilhado, porém em nada foi derrotado. E terceiro, apresenta Jesus como servo triunfante, vencedor. Ele venceu tudo, ele venceu a morte, ele venceu o maligno. Enfim, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho que mostra Cristo como servo perfeito. Servo esse que vence as enfermidades, vence o sofrimento e vence a morte. Suas considerações, professor? Pastor, Marcos, de fato, apresenta Jesus como servo vencedor, como já apresentou, a morte, o inferno, Satanás, e sobretudo o pecado, né? Que ele venceu o pecado, inclusive venceu por nós o pecado também. Isso. Então ele apresenta como um grande vitorioso de Deus, já apresentando o reino de Deus e já vindo com esse avivamento. Que obviamente embaça tudo isso aí, né? Maravilha. Embaça aqui a morte, vencer a morte, as enfermidades, Satanás, e o pecado e a santificação por aí. Maravilha. Vai. Minhas irmãs, a curiosidade sobre o Evangelho de São Marcos. Escute, o Evangelho de São Marcos é o menor de todos os evangelhos e é tido como o Evangelho da ação. Por quê? Porque ali você vê Jesus rapidinho, sai de um lado para o outro, opera aqui, opera acolá. Detalhe, no Evangelho de Marcos, ele não relata o nascimento de Jesus, não relata o crescimento de Jesus, não é? E nem a sua idade na época da crucificação. E os atos de Jesus, no Evangelho de Marcos, são enfatizados mais que seu discurso. Marcos está mais preocupado com os atos, com as ações de Jesus, do que com os discursos, né? As palavras tais como imediatamente e logo são encontradas em diversas partes do livro. Por quê? Marcos, de acordo com o estudioso, escreveu o Evangelho para os gentios, para os romanos, que para os romanos o servo tinha que ser prático, ativo, né? Polivalente, né? Enquanto Mateus escreveu o Evangelho para, obviamente, os judeus, mostrando a ascendência de Cristo a partir de Davi. Dito isso, vamos lá, Evangelho de Lucas, o avivamento em Lucas, conforme está em tela.
Aqui é o seguinte, meus irmãos, é rapidinho, nós somos bastante objetivos, porque você já conhece, que é só uma pincelada. Vamos lá, tá em tela, professor. Quarto, o avivamento em Lucas. 1.1, avivamento nos evangelhos, agora em Lucas. Você pode ler para nós? Vamos lá. O evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Isso. Pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Muito bem. Aí está bem amigo. Claro, né? Sua observação, professor. Então, Lucas descreve a nossa narrativa como de fato, né? O evangelho do Filho do Homem. Então, como diz, ele detalha o nascimento de Jesus, né? Desde a sua concepção, nascimento, etc. E também com muita assim, ênfase, ele fala sobre a humanidade de Jesus, que suportou tudo como homem, como diz lá em Isaías, né? Isso. Homem de dores experimentado nos trabalhos, Isaías 53:3, que efetua isso. Então, realmente, ele apresenta Jesus desse fato. Apesar de apresentar também outros dados, milagres, algumas muito coisas, bem. Mas ele pega Jesus desde o início, inclusive genealogia, algumas coisas ele fala. Né? Muito bem. Muito bem. Minhas irmãs, eu quero agora trazer uma observação. Aqui nós temos que trazer mais luz sobre esse texto, né? Está muito bem explicado, mas eu quero trazer alguns detalhes. Observe. Lucas, né? O tema, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, aliás, como um homem perfeito. O homem perfeito. E outro detalhe, no livro do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo, ele predomina em todas as situações. Lógico, nos outros evangelhos predominam, mas no livro do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo está bem patente, desde a concepção, no ventre de Maria, do Cristo, do menino Jesus, até a ascensão de Jesus. Até a genealogia. Isso, né, tudo é o Espírito Santo. Então, portanto, escute, curiosidade, olha para mim, o Espírito Santo tem papel importante na vida de Jesus desde a sua concepção. Agora um detalhe, que em Lucas 19:10, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, a mensagem de Lucas, o livro de Lucas tem a seguinte mensagem: salvação, a cura, a libertação, a transformação de vida e a comunhão com Deus, que é, obviamente, o maior avivamento de todos os tempos. Não é isso? Então, dito isso, passamos agora para o tópico 2, avivamento em Atos dos Apóstolos. Aqui é coisa rápida, nós não temos detalhe, porque vocês têm revista, vocês têm todo o conteúdo, aqui nós estamos dando uma pincelada para ajudar. Aí em tela, tópico 2, o avivamento em Atos dos Apóstolos. Primeiro, o avivamento na igreja primitiva. Tá aí, ó. A mensagem do livro de Atos, como todos conhecem, transcende a história da igreja primitiva. Isto vai além, chega até os dias atuais, né? Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem 2.1, o avivamento na igreja primitiva. Lá, aí, no primeiro capítulo de Atos, o evangelista Lucas, né, registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados. Olha o detalhe aí, gente, com o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse, viu? E não muito depois destes dias. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes, capítulo 2. Aí de vermelho, o cumprimento, olha irmãos, detalhe, o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Detalhe, isso é importante entender. Professor Silas, sua observação sobre esse ponto. Pastor, na realidade é o seguinte, o avivamento da igreja primitiva, podemos dizer que a igreja primitiva começou como, vamos dizer assim, uma explosão de avivamento, um mega avivamento que espalhou para todo mundo, chamou a atenção de todo mundo. Jesus, pouco antes de ser levado ao céu, ele fez essa promessa, né? Que esse avivamento, o qual se cumpriu literalmente com batismo no Espírito Santo. Maravilha. Conversão de almas, milhares de almas, ali veio, né? Curas e milagres, e mantendo por muito tempo esse avivamento da igreja primitiva. Isso acabou, não? Acabou não. Precisa ter acabado. Alguns dizem que acabou. Não. Não acabou não. O Espírito Santo continua, ele é vivo. Ele está conosco. Ele está conosco, o Espírito Santo. Muito bem. Ele deixou ele para isso mesmo. Queridos, eu quero aqui também trazer observação sobre, obviamente, né, esse avivamento da igreja primitiva. Olha para cá, observe, Atos dos Apóstolos é a continuação do que está escrito no Evangelho de Lucas. Aí o que me chama a atenção? Que o Espírito Santo
que gerou Jesus do ventre de Maria, o Espírito Santo que encheu, que revestiu, que capacitou, que usou Jesus poderosamente, é o mesmo Espírito Santo. E Jesus prometeu que esse mesmo Espírito Santo viria sobre a igreja, Lucas 24, 49. Em Atos 1, Jesus reenfatiza: olha, vocês vão ser revestidos, batizados. Tá, então aí está a razão do porquê do avivamento do livro de Atos. Aqui, ó, Jesus, observe, conferiu aos discípulos e a nós uma missão evangelística, que é o quê? Pregar o evangelho em todo mundo. Portanto, tanto a igreja primitiva como nós, para cumprirmos a missão, essa missão, neste mundo tenebroso, precisamos o quê? Estar revestido do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Jesus: não sai de Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Atos 8, Jesus diz: ó, recebereis virtude. Aqui para nós, irmão, se a igreja primitiva precisou do poder, da graça, da unção, do mesmo poder que estava sobre Jesus para evangelizar, pregar, expandir o reino, e nós hoje também precisamos, né, professor? Claro. Dito isso, detalhe da próxima lição, lição 4, vai expandir mais essa pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Ponto 2, agora vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, que Jesus prometeu lá em João 14 e que, obviamente, se cumpriu aonde? No dia de Pentecostes. Conforme está em tela, a descida do Espírito Santo. Estamos no tópico 2, o avivamento em Atos. Vimos, né? O avivamento na igreja primitiva, e agora vamos ver como isso foi realizado. Está aí, a descida do Espírito Santo. Você pode ler para nós, professor? Vamos lá. O batismo do Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 anos antes de Cristo. Isso, né? Joel, né? Em Joel. Esse evento trouxe o avivamento espiritual no nascimento da igreja. Muito bem. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu a grande comissão. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão. Isso. Para pregar o evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto, pastor. O senhor crê nisso? É desse jeito mesmo? Ó, pastor, conforme a promessa de Jesus, o batismo do Espírito Santo aconteceu. E hoje não acontece mais, né, professor? Não, hoje continua, não secou não. O Espírito Santo é uma fonte, pastor, uma fonte eterna, inesgotável, não tem como, né? E ele habita em nós, está no meio de nós e quer nos revestir. Essa água viva está correndo nós bebemos. Aqui é cultura e nós bebemos dessa água viva, pastor, que falou lá na mulher samaritana. Então, o Espírito Santo apresentou com grande poder, causando espanto, admiração os povos ali presentes. A grande comissão começou ali, pastor. Isso. A igreja foi inaugurada com, vamos dizer assim, a fita foi cortada com explosão do Espírito Santo. Explosão. Muito bem, muito bem. Inauguração da igreja. Eu quero trazer ainda mais uma observação sobre esse ponto. Rapidinho, aqui, ó, sobre a descida do Espírito Santo. Queridos, meus irmãos e minhas irmãs, não é? Observe, a vinda do Espírito Santo registrado em Atos 2:1-4. Olha o detalhe, foi apenas o começo do grande avivamento pentecostal. Dali em diante, você pode notar, ao ler o livro de Atos, você vai ver que dali em diante, a partir do capítulo 2 de Atos Apóstolos, os discípulos apóstolos cheios do poder do Espírito pregaram o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, conforme Atos 8, e foram até os confins da terra. Foram até os limites máximos daquela época do Império Romano. Portanto, eu quero aqui reafirmar o que está na nossa declaração de fé. Por quê, pastor? Porque existem alguns grupos evangélicos que acreditam, que ensinam que o batismo com o Espírito Santo, essa experiência foi restrita para os dias dos apóstolos e que nós, pleno século XXI, cheio de problema, Satanás, mas furioso como está, que nós não precisamos do batismo, do revestimento. Será que isso é verdade? Querido, vamos ler Bíblia. E o que é que diz a nossa declaração de fé? Diz lá o seguinte: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, conforme prometeu o próprio Jesus e ensinar os apóstolos, porque essa promessa é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Creia, aceite, receba e seja uma bênção para a glória de Deus. Aqui para nós, respeitamos quem fala diferente de nós, mas se nós estamos na Assembleia de Deus, temos que crer na promessa do batismo do Espírito Santo, né, Silas? Vamos continuar, Silas? Vamos lá. Agora vamos para o último tópico. Falamos dos evangelhos, nós estamos falando, do avivamento do Novo Testamento, falamos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, vimos no livro de Atos dos Apóstolos, Agora vamos ver onde? Nas cartas, nas epístolas, Aí em tela, Aí, ó.
Tópico 3, o avivamento nas epístolas, isto é, nas cartas paulinas e das cartas gerais. Está aí, ó, das epístolas paulinas. Paulo escreveu 13, está aí, ó, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou, como todos conhecem, por uma radical transformação de vida. De perseguidor, né? Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Que coisa tremenda, só Deus faz isso, né, irmão? Verdade. Não por causa ele escreveu 13 cartas, né? Isto é, cartas teológicas, cartas pastorais, cartas que visam a ensinar a igreja em todas as áreas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé em Romanos, salvação, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, transformação do corpo por ocasião da volta de Cristo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e etc, né? Conselhos pastorais lá em Timóteo e Tito, enfim, o advento da alegria dos salvos lá em Filipenses, quando ele estava preso. E de vermelho, nós queremos destacar aqui, ó, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, né? Mas enchevo do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo sabia que a única maneira de o avivamento ser contínuo na nossa vida é ser cheio do Espírito Santo. E esse apelo continua para os dias atuais. Tem que ser cheio de quê, professor? Espírito Santo. Ah, muito bem. O que o senhor tem a dizer sobre esse ponto? Pastor, o apóstolo Paulo, depois de sua conversão, vale dizer, sobrenatural, de maneira maravilhosa, foi um verdadeiro ícone e baluarte do avivamento. Seu ministério apostólico destacou com fundações de igreja em vários lugares, inclusive aos gentios, além de curas, milagres. Suas cartas mostrando o objetivo do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a leitura, olha, irmão, só a leitura das cartas paulinas já causa um certo avivamento. Que o diga Romanos, capítulo 1, quando Lutero, né, os reformadores, né, meu Deus, ele dá exemplo de tudo. Foi um verdadeiro avivalista. Né, eu quero trazer mais luz sobre esse ponto. Uma bênção. Aqui, ó, sobre as epístolas de Paulo. Só foram 13, escrita dentro do período entre entre os anos 49 a 65, 66 a.C., né? A primeira que foi escrita foi aos Gálatas. E, visão geral, as epístolas paulinas ressaltam o papel, olha o detalhe, as epístolas paulinas ressaltam o papel do Espírito Santo. Ninguém falou mais sobre o Espírito Santo do que o apóstolo Paulo em suas cartas. Quase 100 vezes, especialmente nas 2 cartas aos Coríntios, né, e na carta aos Romanos. Paulo é tido como o teólogo do Espírito Santo. Paulo é o grande sistematizador da doutrina cristã. É o doutor Paulo, né? Ele tem a palavra, depois de Jesus, ele é a palavra final para a igreja. Continuando aqui, ó, rapidinho, ó. Paulo, o apóstolo Paulo, desejava que seus leitores entendesse a nova dispensação do Espírito Santo, que chega até os nossos dias, ou a dispensação da graça. Portanto, escute, o cristão precisa, na visão de Paulo, nas cartas de Paulo, as mensagens das epístolas paulinas têm os seguintes pontos. Paulo busca edificar, consolar e exortar e renovar os irmãos na fé e na esperança. Tudo isso, lógico, leva ao avivamento. Fechando. Portanto, o cristão, nós, igreja dos dias atuais, né, não precisamos ser derrotados, porque temos habitando conosco o Espírito Santo. Pode entregar o corpo ao Espírito e pela fé vencer a velha natureza. Então Paulo deixa bem claro em suas epístolas que, como templo do Espírito Santo, como filho de Deus, como cordeiro com Cristo da glória celestial, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dito isso, vamos adiantar, passemos para o ponto 2 do tópico 3, que é sobre o avivamento nas epístolas gerais. Conforme está em tela, vejamos. Está aí, ó. Nas epístolas gerais ou universais. Você pode ler para nós, chefe? Vamos lá então. Nas epístolas gerais diz o seguinte. As epístolas universais apresentam 8 documentos aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, da salvação, acompanhada de obras, o valor da santificação, o amor de Deus derramado em nossos corações. Na verdade, pastor, as epístolas gerais, ela faz assim um somatório e ela descreve para todas as pessoas. Todas as pessoas têm condições de
se enquadrar às igrejas, aos dias atuais, os passados, atuar nessas epístolas gerais, que ele aborda assuntos diversos ali, nessas epístolas gerais que ele fala com muita autoridade, né? Muito Paulo, bem. com muita sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, viu, pastor? Isso. Destacando assim, sobretudo a salvação, a fé, obras pela fé, a santificação, entre outros efeitos e objetivos que a sua carta direcionava. Maravilha. Observação sobre as epístolas gerais. As epístolas gerais, entre os estudiosos, há uma divergência. Uns incluem a epístola aos Hebreus entre as epístolas gerais, outros não incluem. Mas é verdade, o mais certo é que as epístolas gerais são as que vai de Tiago a Judas, não Judas Iscariote. Judas aí, diz os estudiosos, que é irmão de Jesus. Então, são 7 epístolas gerais, mais a epístola aos Hebreus. E nessas epístolas, qual é o foco, né? Qual é o objetivo do apóstolo Tiago, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, né? De Judas? Qual é do apóstolo Judas? Qual é o objetivo? Observa o seguinte aqui, ó. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Elas revelam, elas mostram. Fala do valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras. Também fala do valor da santificação e do amor de Deus derramado no coração dos salvos. Portanto, as 7 epístolas, mais a epístola aos Hebreus, elas são princípios, né, que apontam para uma vida cheia do Espírito Santo, avivada de poder. Porque aqui para nós, meus irmãos, avivamento não é reteter, não é pular igual pipoca não, viu? Avivamento, querido, é uma vida cheia do Espírito Santo, a vida onde é produzido o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, poder e etc. Unção para pregar o evangelho. Oh, maravilha! Mais alguma coisa? Não, apenas maravilha. Agora vamos passar para o Apocalipse, né? Isso. Vamos falar da mensagem final. Ou do livro da revelação final, que é Apocalipse, que fecha o Novo Testamento. Conforme está em tela, 3.3. Avivamento do Apocalipse. Maravilha. Mas o Apocalipse fala de avivamento, senhor? Isso aqui fala? Vamos ler aqui, ó. O último livro da Bíblia. Detalhe, pode deixar em tela que está. As epístolas, é importante, uma informaçãozinha. As epístolas foram escritas entre o ano, mais ou menos, 48 a 95 depois de Cristo, tá? Isso é importante. E o Apocalipse, tá aí, ó. O último livro da Bíblia, dos anos 90, 96 depois de Cristo. Ele foi escrito na época do imperador Domiciano, terrível imperador. Mandava matar crente, que não era pouco não. Esse livro traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Portanto, a revelação, no livro do Apocalipse temos a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, conforme está as referências aí, ó. Revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, enfim. No Apocalipse nós temos todo o desenrolar da escatologia para no que diz respeito aos últimos tempos. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, né? Ele implantará o seu reino milenial, que de acordo com os estudiosos vai ser no milênio, né? Quando o mundo viverá o maior e o último avivamento. Da história. Suas considerações, professor. Pastor, o registro de Apocalipse revela a dimensão do reino de Deus revelado por Jesus Cristo. Isso. Primeiramente com o sacrifício para expiar os pecados. Muito bem. A formação e o percurso da igreja como porta-voz da salvação. Muito bem. Aponta o glorioso arrebatamento da igreja, o reino mileniar de Deus, isso, as bodas do Cordeiro e recompensa aos dos vencedores. E finalmente a derrota de Satanás. Isso. Maravilha. Isso aí. E quando se lê o livro de Apocalipse, a gente aspira a vinda de Jesus Cristo. Maravilha. Eu quero trazer mais algumas informações sobre o Apocalipse, né? Não vou falar de profissional, vou falar do que diz respeito ao avivamento. Sim. Observe, detalhe. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo, isso é importante, para os cristãos daquele tempo, época do imperador Domiciano. Um imperador cruel, um governador cruel, viu? E a Bíblia diz que nós a Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes, independente de quem for. Isso aqui é fato. Mas vamos lá. E nesse período, em face às perseguições e sofrimento vivido por tal imperador, então essa mensagem serviu de consolo, de conforto, de ânimo, de avivamento para aqueles crentes. Um detalhe, o versículo chave, se podemos dizer assim, para entender o Apocalipse, está no capítulo 1, no versículo 19, aonde o anjo
aonde Jesus, diz para João, revela para João, diz para João, escreve, pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Fechado. A visão de Deus, escute, hoje, a lição, a mensagem do Apocalipse, hoje, nós, como os cristãos daquela época, precisamos buscar em sua mensagem, isto é, no Apocalipse, uma mensagem de edificação, de força e esperança, lembrando que muito breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Portanto, escute, a visão de Deus em seu trono que João teve, no capítulo 4, versos 2 a 11, é um despertamento para que permaneçamos firmes na fé em Cristo. Aqui nos reinos do mundo a coisa pode dar de perna para o ar, mas lá no céu o Senhor está no trono, reinando, soberano. O Senhor está no controle da história. Amém? Vamos lá, fechando aqui, rapidinho. E aí, qual é o conselho do Apocalipse para nós? Está em João 3,11, para que conservemos firme a nossa fé, para que guardemos aquilo que Ele nos concedeu. E fechando, como foi dito, no milênio, conforme Apocalipse 20, 2 a 6, o mundo viverá o maior e o último avivamento. Interessante, em Abacuque, capítulo 2, 14, diz que, abre aspas, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? No milênio. Dito isso, vimos então, meus filhos, estamos caminhando para o término, vimos aí a lição de hoje, a lição número 3, o avivamento, o Novo Testamento. Vimos aí o avivamento dos evangelhos, nos 4 evangelhos. Vimos o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, o avivamento nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, no Apocalipse. E, em síntese, eu quero dizer o seguinte, que o Novo Testamento começou, o avivamento começou no Novo Testamento a partir da vinda de Jesus. E vai se estender até a volta gloriosa de Jesus. Né, Silas? Agora vamos para o quê? Conclusão. Para os finalmente, conforme está em tela. Conclusão. Você pode ler para nós, Silas? O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja. Maravilha. E a mensagem da salvação para toda a humanidade. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Suas observações. Pastor, enquanto a igreja não for arrebatada, a vontade e o desejo de Deus é que a sua igreja esteja em permanente estado de avivamento. Maravilha. Certo, pastor? Mantendo os salvos e os santificados envolvidos na principal missão da igreja, qual seja a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. Maravilha. Esse é o principal. Enquanto a igreja estiver avivada, eu tenho certeza que ela está pregando, está anunciando o Rei de Deus, está anunciando o Evangelho. Maravilha. Minhas irmãs, eu quero aqui trazer uma observação sobre aqui a conclusão. A minha fala final é o seguinte, escute. Nos 4 evangelhos, a mensagem de avivamento a mensagem de avivamento, ela é composta pela salvação, pela libertação e pela cura do ser humano. Nas cartas de Paulo, nas epístolas paulinas e gerais, a mensagem visa edificar, confortar, consolar. E na mensagem do Apocalipse visa renovar a fé e a esperança. Fechando, portanto, o avivamento no Novo Testamento começa com Jesus e não termina com ele. A sua mensagem ultrapassa os tempos e a história, chegando até o final das épocas. Escute, o que fazer, pastor, para viver uma vida em contínuo avivamento? Só a contínua atuação do Espírito Santo em nossa vida, não é? Ou em uma vida totalmente submissa a Deus, é que pode mantê-la avivada e renovada. Receba, você é templo do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo está dentro de você, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, ele quer invadir, ele quer encher, ele quer usar você, ele quer te revestir. Dê lugar e seja uma bênção para a glória de Deus. Até a próxima. Uma coisa mais, professor? Não, graças a Deus, terminando mais uma lição. Maravilha. Espero que os irmãos aproveitem bem esta aula, remua bem, para que domingo e no dia da apresentação mesmo, o irmão esteja afinado. Agora, meus irmãos, nós vamos estudar, os irmãos fiquem atentos para a próxima lição, que é o dia 22 de janeiro, que tem por título, olha só que maravilha, o Ministério Avivado de Jesus.
Ali pronto. Só, aí, Senhor, observação. Minhas irmãs, o modelo de ministério avivado. Pronto. Qual é o modelo? Qual é o paradigma? Jesus. Pronto. Então está aí a lição. Maravilha. Se Muito debruce bem. nela para que você chegue no domingo, no dia 22, com uma boa bagagem na sala de aula. Aqui é só a síntese. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse momento em que ministramos a tua palavra de forma breve, rápida, objetiva, porque sabemos que o teu povo é povo de Deus e sabe o que a palavra tem para eles. Pai Santo, abençoa, usa essa lição, Pai Santo. E agora nos despede em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos sempre. Amém.